a Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua Comissão de Direito Imobiliário, tem a honra de apresentar o webinar Abuso de Direito nas Relações Condominiais, evento promovido pela referida comissão e pela Coordenadoria de Direito Condominial, com apoio da Comissão de Cultura e Eventos da OAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a OAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, o nosso ilustre doutor Rodrigo Carpati, coordenador da Coordenadoria de Direito Condominial da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo. Doutor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. Estamos transmitindo ao vivo para todo o Brasil. Agradecer inicialmente o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil de São Paulo, Dr. Caio Augusto, o seu vice-presidente, Dr. Ricardo Toledo, e o presidente da Comissão de Direito Imobiliário da OAB São Paulo, Rubens Carmelias, que não pôde estar presente também. Hoje, teríamos uma sessão da Comissão da Coordenadoria de Direito Condominial, dentro da Comissão do Direito Imobiliário, mas transformamos essa reunião num webinar em função do doutor Adriano Elias Oliveira ter aceito o nosso convite. Doutor Adriano, já agradecendo a presença do mesmo, ele que é defensor público aqui em São Paulo, advogado, mestre em Direito Civil pela Pontifícia Universidade Católica, pela PUC, um exímio conhecedor do direito civil e com certeza vai nos abrilhantar hoje, uma pessoa que eu tenho a honra de chamar de amigo e de professor. Adriano, obrigado. Já temos aqui quase 190 pessoas, advogados que vão nos acompanhar ao longo desse webinar, e esse tema que é essencial para todos aqueles que militam na área do direito condominial, sejam síndicos, advogados, porque o abuso do direito, muito pouco discutido e muito bem pensado por você, vai com certeza trazer muita clareza sobre o tema e sobre as questões que o circundam. Quem tiver qualquer tipo de pergunta, por favor, no Q&A aí embaixo, o chat para comunicação direta com a OAB e o Q&A, as perguntas ao decorrer da palestra. Doutor Adriano, a palavra está contigo. Olá, doutor. Estamos entre amigos e vejo pelo número de inscritos que constato que nós temos vários amigos aqui. Com certeza. E, evidentemente, vários profissionais. Eu falarei aqui rapidamente, abordarei a questão teórica do abuso de direito, por volta de 30 minutos. Falarei um pouco da teoria do direito à vizinhança, do condomínio edilício, e depois vamos abrir para os debates, que é a parte mais interessante aqui da nossa tarde. Pois bem, começando, espero que estejam todos bem, espero que estejam me ouvindo muito bem. O tema do abuso do direito. Abuso do direito. O que é um abuso? Do ponto de vista leigo, o abuso é um uso ilegítimo, um uso inadequado, excessivo, irregular de algo. No caso do abuso do direito, nós vamos verificar que os primórdios, esse tema, essa figura vai surgir na Idade Média. Por que na Idade Média? Quando eu poderia exercitar, concretizar o meu direito à propriedade de forma praticamente absoluta. Ora, se havia uma espécie de jus abutendi, eu poderia, inclusive, destruir a coisa. A coisa era minha, o imóvel é meu. Se eu posso destruir esse imóvel, eu posso, inclusive, se quiser, prejudicar alguém. Nesse sentido, esse ato, chamado de ato emulativo, de prejudicar
alguém pelo uso do meu imóvel, ele era autorizado na Idade Média. Então, o que nós podemos entender como abuso de direito no primeiro conceito? É um exercício regular de um direito e, inicialmente, ele era visto por esse elemento subjetivo. Era o exercício do direito para prejudicar alguém. Doutor Rodrigo, nós temos resquícios dessa teoria dos atos emulativos ainda no Código Civil de 2002. O artigo 1228, parágrafos 1º e 2º, e o enunciado CJF 49, eles demonstram que é possível ainda, na verdade tem que ser vedado, o uso para prejudicar alguém. Mas ali no artigo 1228 se percebe esse elemento subjetivo em relação ao direito de propriedade. Esse conceito de abuso de direito, relacionados aos atos emulativos, para prejudicar alguém, evidentemente que na Idade Moderna, com as revoluções burguesas e com o constitucionalismo, isso não se sustenta. Nós não temos direitos absolutos. Muito menos eu posso exercer ou exercitar um direito, concretizá-lo para o fim exclusivo de prejudicar alguém. Nesse sentido, na França, no início do século XX, alguns teóricos e a própria jurisprudência francesa, eles se debruçam sobre o tema para, de alguma forma, se desvincularem dessa ideia de abuso como prejuízo, como intenção de prejudicar alguém. Nesse sentido, Rodrigo e colegas, nós precisamos temos que nos desvincular da questão da carga semântica pejorativa do abuso. O abuso ele pode surgir sem que eu tenha que prejudicar alguém. Basta que eu tenha um exercício irregular de um direito, que eu vou ter a configuração do abuso. Eu destaco aqui 3 teóricos franceses, rapidamente, que demonstram essa evolução. Inicialmente, o Planiol, ele nega o abuso de direito. Em que sentido? Ele chega a dizer que quando há um abuso, não há mais direito. Se eu tenho direito, eu vou exercê-lo, não há abuso. Se eu me excedi, não se está mais se falar de direito, mas num ilícito típico. Ele chega a usar o termo logomaquia, que seria um discurso vazio. Ele alega, olha, se eu estou abusando do direito, direito não há. Cessou o meu direito. O direito cessaria com o próprio abuso. Numa evolução e ainda intermediária, Ripper entende que o abuso é um problema moral, não totalmente inserido no direito. E, como tal, eu não teria como regrá-lo. Ele alega que o abuso de direito ele estaria entre um ilícito moral e um ilícito jurídico. E eu não teria como aplicá-lo apenas pelo ordenamento jurídico. Mas, colegas, é com Josserand que há uma vitória da autonomia do abuso do direito. Mas, Rodrigo, mais ainda, Rodrigo, eu me desvinculo do caráter subjetivo e consigo identificar o abuso de direito por um viés objetivo e finalista, sem que haja o prejuízo, sem que haja a intenção de prejudicar alguém. Peço até permissão para ler um pequeno trecho do Josserand, que é muito esclarecedor. Todos os direitos são relativos em conteúdo, já que exercidos no âmbito da convivência humana, e, portanto, incompatíveis com o exercício antissocial. Guardem esse termo, colegas. Será muito importante quando chegarmos lá na discussão da expulsão do condômino antissocial. Incompatíveis com o exercício antissocial. Vale dizer, contrário ao espírito, à finalidade que justifica sua tutela jurídica. Esse, Rodrigo, inclusive, a teoria que foi vencida, que está introjetada no artigo 187 do Código Civil. Então, o que nós temos no artigo 187 do Código Civil?
a teoria objetivo finalista do abuso de direito. Basta que eu tenha um exercício irregular para que eu tenha configurado o abuso de direito. E já me antecipo. Há uma necessidade de dano no abuso de direito? Não. Não há uma necessidade de dano. Me antecipo também. Se não há uma necessidade de dano, todo caso de abuso de direito será objeto de responsabilidade civil? Também não. E se não há uma necessidade de dano e não terei uma responsabilidade civil, eu não terei a tutela repressiva, podemos concluir o quê, colegas? Que será possível uma tutela preventiva, inibitória, para evitar aquele abuso, para cessar aquele abuso e prevenir o dano. Dr. Rodrigo é meu amigo e colega do mestrado, sabe muito bem que o professor Donini, a quem eu assisto, sou assistente no curso de mestrado da PUC, desenvolve com brilhantismo a questão da tutela da pessoa humana e a responsabilidade civil enquanto prevenção. O Rodrigo sabe muito bem disso. E é este tema aqui, fundamental do abuso de direito, da não necessidade do dano, que nos permite manejar o artigo 12 do Código Civil, cessar uma lesão a direito da personalidade, cumulado, como o Rodrigo cansou de ouvir do professor Donini, com o artigo 5º e 35 da Constituição Federal. Então, colegas, o que eu deixo claro aqui? Josserran supera Planiol, demonstra essa autonomia do abuso de direito. O artigo 187 do Código Civil assume essa teoria que não está pautada na culpa do agressor e não está pautada no dano. Vamos à leitura rapidamente do artigo 187 do Código. Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé e pelos bons costumes. O que eu posso dizer aqui, colegas, de plano, é que o artigo 187, além de introjetar a teoria de Josserran, ele é uma cópia do artigo 334 do Código Civil Português, que eu faço aqui a leitura rapidamente. É ilegítimo o exercício de um direito quando o titular excede manifestamente os limites impostos pela boa-fé, pelos bons costumes, pelo fim social e econômico desse direito. Ora, colegas, é uma cópia, com uma ressalva. Se vocês já perceberam de plano, o início do 187 fala também comete ato ilícito. Então, para o legislador brasileiro, pátrio, o abuso de direito é um ato ilícito. Para o legislador português, o abuso de direito ele é um ilegítimo exercício de direito. Então, este termo vai sim impactar em como a gente vai discutir o abuso e a natureza dessa figura jurídica. Por quê? Também comete ato ilícito porque o artigo 186 ele é o ilícito típico do direito civil. É o ilícito, digamos, subjetivo. E aqui eu teria, para muitos, o ilícito objetivo, com base naquilo que nós já falamos sobre as teorias. Só que é mais do que isso, colegas e Rodrigo. Quando eu digo que é um ilícito, ele não é um ilícito como o artigo 186. Então, eu tenho que considerar que o ilícito ele tem que ser amplo. O ilícito aqui do artigo 86, se assim entendermos, ele é um ilícito amplo que está relacionado ao quê? A contrariedade de normas jurídicas. Contrariedade ao ordenamento como um todo. É diferente do ilícito clássico e típico do 186, pautado na culpa e que demonstra, que exige a violação direta, frontal, a uma regra jurídica. Percebam aqui, colegas, a diferença de tratamento e impacto disso.
No ilícito do artigo 186, eu falo de violação de regra jurídica. Falo em culpa, falo em dano. No ilícito, entre aspas, já coloco entre aspas, o ilícito do 187, eu não falo em dano, eu não falo em culpa. Basta o mero exercício irregular do direito. Percebam, colegas, quão amplo é o conceito de abuso de direito. Ele não se encerra na ilicitude típica. E por que não se encerra na ilicitude típica? E, nesse sentido, a gente não copiou, nós não copiamos, Rodrigo, adequadamente o artigo 334 do Código Português, porque lá eles colocam o ilegítimo. E o ilegítimo aqui é muito mais interessante. Por quê? Ao exercer ou exercitar, concretizar um direito, eu vou verificar, sim, a legitimidade. Em que sentido? Se aquele interesse daquele direito subjetivo ele está sendo adequadamente exercido. Eu não estou discutindo aqui, no abuso de direito, um ilícito, uma violação à regra. Não há, Rodrigo, violação à regra no abuso de direito. Ele é um direito. Eu simplesmente transbordo, cometo um descompasso no momento do exercício. O meu direito, ele exige que eu faça um exercício, que eu realize um exercício de acordo com o ordenamento jurídico. E isso é muito distinto do ilícito típico do 186. Tanto que a doutrina prefere usar não ilicitude e nem ilegitimidade. E eu concordo com a maioria da doutrina que considera que no ato abusivo, no abuso do direito, nós devemos falar em ato antijurídico. O elemento aqui é a antijuricidade. Um ato humano contrário ao direito, não só às regras. Então, retomando o início da nossa palestra, o abuso é o uso irregular, é o uso desproporcional, é o uso anormal. Mas e o direito? O que é o direito? Longe de mim, Rodrigo, definir o que é o direito aqui, em poucos minutos e poucas palavras. Mas a gente, evidentemente, vai ter um alargamento do conceito da noção de direito, que o direito não é apenas uma regra jurídica. Então, o ilícito, ele não vai ser a violação de uma regra jurídica. O abuso de direito não é isso. Ele é um ato contrário ao direito. Então, se ele é contrário ao direito e ele é contrário, não é contrário às regras jurídicas, onde estaria o abuso em si? Onde que o ato contrário abusivo ele viola o direito num sentido mais amplo? Esse ato contrário, ele tem um limiar muito grande com o ilícito, né? Aí que está o... Exatamente. E aí eu vou ter que alargar o conceito de direito e vou alargar as hipóteses de abuso de direito. Eu vou ter um exercício regular, eu vou ter o abuso de direito quando houver um exercício regular que não respeite valores e funções do direito. Então, valores. O que são valores para o direito? Valores jurídicos. Nós temos algumas situações consensuais da sociedade que estão incorporadas pelo direito. Então, rapidamente, que valores nós podemos verificar que são consenso na nossa sociedade? A democracia, a proteção à pessoa humana, a liberdade de expressão, a seguridade social, a solidariedade social. Então, são valores, pelo menos em tese, todos, enquanto brasileiros, deveriam ter isso como valores inafastáveis. Nem todos têm, em relação à democracia, em relação à pessoa humana, em relação à liberdade de expressão. Mas são valores que o direito incorporou. E o direito também tem funções. Qualquer aluno de primeiro ano ou de segundo ano, assim que ele começa a estudar a Constituição, ele verifica o quê? Que o direito tem uma função social. E vem à mente, rapidamente, a questão que podemos discutir aqui, inclusive vamos discutir mais para frente, né, Rodrigo? A questão da função social da propriedade. Então, a função social da propriedade é uma função do direito.
quando o direito confere a uma pessoa a titularidade de uma posição jurídica, ela exige, em contrapartida, que esta pessoa exerça seu direito respeitando esses valores e essas funções. Quando não se faz isso, quando a pessoa não respeita valor e função, estaremos diante de um abuso de direito. Rapidamente aqui, há uma pequena distinção de nomenclatura em relação a abuso de direito e abuso do direito. O abuso do direito, classicamente, é utilizado para direito subjetivo. Então, seria um termo mais restrito, assim como a gente viu a questão lá da licitude, da ilicitude. O abuso do direito, ele dá a entender que eu estou falando de um direito subjetivo. Apenas isso. De fato, se pegarmos a disposição literal do artigo 187, dá a entender que eles falam que a dicção da norma é apenas relacionada a direito subjetivo. Seria mais interessante, aqui eu vou utilizar os dois termos, Rodrigo, mas seria interessante ter em mente que o abuso de direito, ele é mais amplo e se relaciona a qualquer posição jurídica. Qualquer situação jurídica subjetiva. Logo, aqui, no abuso de direito, eu teria incluído o direito subjetivo, o dever jurídico, o direito potestativo, ônus ou qualquer interesse jurídico aqui que deva ser exercido de acordo com o seu valor, de acordo com a sua função. Perceba aqui, Rodrigo, aqui já pensando num tema para discussão, que o síndico ele não abusa apenas do direito. O síndico abusa dos deveres dele também. Quando o artigo fala compete ao síndico, eu tenho direitos e deveres ali, eu tenho atribuições. E não apenas em relação aos direitos do síndico que eu terei o abuso. Eu poderei ter abuso do dever. E se formos pensar na função do síndico, na atribuição do síndico, ele tem algum direito? É a pergunta que eu lanço mão aos colegas que atuam na área, que não é o meu caso diretamente. Na Defensoria Pública, é evidente que eu pego alguns conflitos que envolvem direito à vizinhança, mas os colegas deveriam pensar nisso. O síndico, ele tem algum direito? Ou ele tem atribuições? Ele tem posições jurídicas diversas? E todas elas, Rodrigo, podem ser objeto de abuso de direito. Bom, já falamos aqui sobre valor e função. Função do direito, então, deixando bem claro, o ordenamento concede uma posição jurídica e, em contrapartida, como eu já disse, exige que se observe uma função específica. Então, o proprietário ele tem introjetada na propriedade a função social, inclusive previsão constitucional em relação a isso. Ok? Então, o abuso de direito ele reprime o exercício disfuncional do direito. Essa falta de correspondência entre o interesse abstrato, o direito válido e o interesse concreto que eu realizo. Percebam que o abuso de direito ele vai impactar, ele vai, de alguma forma, mitigar a autonomia privada. A autonomia privada, Rodrigo, que não respeita essas funções. O que a gente percebe do abuso de direito? Ele fica, na verdade, retomando a questão do ilícito, ele fica entre o ilícito proibido e o permitido. O abuso de direito, colegas, ele está nesse meio. Eu tenho um direito válido. Aliás, eu até já me debruçando sobre o tema, pensei que aqui o direito válido, a norma jurídica, o titular dele, o interesse dele, ele é um requisito do abuso de direito. Ora, se eu tenho um abuso de direito, o requisito é ter o direito. Então, o direito válido, a regra que a gente verifica lá no artigo 186, quando ela é violada, ela é o requisito para o abuso de direito. Percebam como é muito diferente
um abuso do direito do 187 e o ilícito do 186. Aqui, o direito válido ele é um requisito. Ao exercer disfuncionalmente, eu incorro no abuso. Então, em suma, o abuso de direito é esse descompasso, Rodrigo e colegas, entre a realidade fática e a norma. Eu tenho uma norma válida, quando eu vou concretizar esse direito no mundo real, eu posso me exceder. E ao me exceder, eu incorro no ilícito geral, na antijuridicidade do artigo 187. Percebam aqui, colegas, e aí eu digo para os colegas que vão trabalhar com essa matéria e para os magistrados, não basta aqui o conhecimento da norma, não basta o conhecimento da regra e da validade delas no âmbito do direito condominial. Provavelmente eu vou ter que ter um exercício aqui, um argumentativo, eu vou ter que ter uma espécie de pensamento tópico para trabalhar um abuso do direito nas relações condominiais. O que consiste esse pensamento tópico para quem ainda não teve contato ou não se recorda? Eu vou ter a tópica, eu vou ter o estudo do caso concreto. Eu vou pensar aquele problema e a solução específica para aquela violação, que não é uma violação de regra. Então, não basta eu ter um estudo da regra. Eu vou ter que analisar o caso concreto, Rodrigo. Vou ter que fazer esse estudo tópico para identificar se aquele síndico abusou de um direito, se o condômino abusou de um direito. Evidente que eu tenho que ter em mente o artigo 1335 em relação aos direitos do condômino. Mas não adianta eu buscar a solução do abuso de direito no artigo. Eu terei que fazer esse trabalho, esse estudo tópico, essa solução de caso concreto para identificar o abuso e tentar reprimir. Pois bem, caminhando aqui para o final do artigo 187, como eu falei, o abuso de direito ele é um exercício irregular, desproporcional, excessivo, e o próprio artigo 187, como nós lemos, ele tem 3 vetores. Então, 3 formas de eu identificar o abuso de direito. Quais seriam? Bons costumes, a própria função social, que nós falamos aqui, e a boa-fé objetiva. Percebam que bons costumes, ele tem esse aspecto ainda, um resquício da questão moral da conduta, lá no começo que nós falamos do abuso, que está ligado, inclusive, com o ilícito do 186, né? Que ainda remanesce a questão do elemento subjetivo. Então, este vetor, bons costumes, ele, digamos, é o mais fraco, porque ele busca ainda um elemento subjetivo e está relacionado à moral. Tanto que o enunciado 413 do Conselho da Justiça Federal, das Jornadas de Direito Civil, deixa claro isso. O termo bons costumes, para fins do artigo 187, ele tem esse aspecto de moralidade social, natureza subjetiva. Aí você vai me falar, Rodrigo, não, mas você acabou de falar, Adriano, que o 187 ele é a vitória da teoria objetivo finalista. E como é que eu tenho um elemento subjetivo? Então, muita calma neste momento. Muita calma. O elemento é subjetivo e é um conceito jurídico indeterminado. Eu vou verificar o que são bons costumes. Mas o efeito é o abuso do direito, que é objetivo. Eu não estou verificando aqui culpa e nem o prejuízo a alguém. Eu estou verificando que, pela violação dos bons costumes, eu abusei de um direito. Pensando agora no seu dia a dia, Rodrigo. Um jogo de futebol, final de campeonato, saiu o gol do seu time, você abre a janela meia-noite e começa a gritar e xingar. Coisa que, por exemplo, eu nunca fiz. Nunca. Isso é um abuso de direito? Provavelmente. Isso viola os bons costumes? Provavelmente. E o que nós verificamos com os bons costumes? Que ele é mutável. Ele é um conceito jurídico indeterminado e, evidentemente, colegas, o que era um bom costume nos anos 50
não será um bom costume na pós-modernidade. Então, pode haver alguns costumes que foram, né, preservados dos anos 50 até hoje. Mas, em geral, existe um caráter aqui de mutabilidade histórico que vai definir que aquele comportamento ele viola ou não, ele protege ou não os bons costumes. Ok? Adriano, bons costumes, eu quando dou aula, eu menciono, por exemplo, subir de sunga no elevador social em Santos não viola os bons costumes, mas se eu fizer a mesma conduta no centro de São Paulo, isso com certeza vai aviltar. Então, essa Exatamente. subjetividade é muito interessante. Exatamente. E você, com esse exemplo, deixa claro que eu tenho que verificar o caso concreto. Não há a possibilidade, e isso que eu quero deixar claro aqui, uma lição para os colegas, não há a possibilidade de se falar num abuso de direito a priori, Rodrigo. Eu vou ter que verificar esse caso concreto, como você acabou de falar. Inclusive, perceba, a mesma conduta num ambiente diferente, distinto, ela pode violar os bons costumes, pode não observar os bons costumes, como proteger os bons costumes. Né? Bom, seguindo aqui. Função social, a gente já falou basicamente o que é a função do direito, e a boa-fé objetiva. Essa sim é a mais complexa. E eu não vou deixar aqui os colegas com sono explicando todo o complexo tema da boa-fé objetiva. O que eu posso deixar claro aqui, colegas e Rodrigo? A boa-fé objetiva aqui, ela não pode ser, a gente não pode identificar, indo já ao final dessa questão da boa-fé, a gente não pode identificar toda e qualquer violação da boa-fé como abuso de direito. Se assim o fosse, Rodrigo, não havia necessidade do artigo 87. Bastaria que houvesse a própria violação à boa-fé objetiva, que eu identificaria, nesse caso, uma violação, a configuração do abuso de direito. Então, só para deixar claro, a boa-fé objetiva ela é um dos elementos, um dos vetores do abuso de direito. Nós temos esses três e podemos até imaginar aqui, não é o escopo da nossa conversa, que qualquer exercício disfuncional pode configurar o abuso. Não necessariamente, Rodrigo, essas hipóteses desses vetores. Eu posso identificar uma função relevante do direito que não consta na função social, que não se encerra na função social, que não se exprime pela função econômica, e eu estou violando esse direito, não estou? Eu não estaria produzindo um ato contrário ao direito com base numa função qualquer. Se pensarmos, por exemplo, nas aulas que nós tínhamos sobre direitos da personalidade, uma função, vamos inventar aqui, uma função existencial do direito. Por que não? Se o direito tem uma função existencial e eu não cumpro essa função, se ao concretizar um direito da personalidade que é intimamente ligado aos aspectos existenciais, se confunde até com o próprio conceito de direito da personalidade, eu poderia estar diante de um abuso de direito. Concorda comigo, Rodrigo? Bom, não vou me adiantar muito aqui na questão da boa-fé, só para deixar claro que a boa-fé, neste caso de vetor, ela não se confunde. A boa-fé, evidentemente, ela tem uma natureza polissêmica. Ela é muito ampla, tem vários sentidos. Só para deixar claro que a boa-fé objetiva no artigo 187 não trabalha com a função interpretativa do artigo 113, não é necessariamente a função integrativa do artigo 422, tampouco a boa-fé no 187 tem a ver com o conceito legal indeterminado ou jurídico indeterminado do artigo 1201 do Código, que expressa a boa-fé, a posse da boa-fé para fins de uso capião e outros institutos ligados aí à propriedade. Bom, eu acho que é isso. Eu acho que ficou claro aqui que o abuso de direito ele não pode ser verificado a priori. Em relação à boa-fé, ela realmente tem muita proximidade com o abuso de direito e todas aquelas violações que nós verificamos da boa-fé, Rodrigo, todos aqueles comportamentos, a questão da suprécio, da surrécio, do venire, do dever de mitigar,
o poder, a perda do devedor, todas essas violações, todos esses comportamentos da boa-fé, evidentemente que vão esbarrar no abuso. Se pensarmos, por exemplo, um exemplo aqui rapidamente, a dívida, a inadimplência de cota condominial. Se a cada momento eu como síndico e o condomínio em geral, vai ajuizar uma ação contra um condômino, a cada momento que ele tiver uma inadimplência, um débito, eu vou incorrer num abuso, porque eu não estaria protegendo o próprio devedor. Então, aquelas figuras, aqueles comportamentos da boa-fé objetiva, eles realmente vão ser um norte, vão ser um vetor para o abuso de direito. Bom, basicamente é isso em relação ao abuso de direito. Eu só queria dar uma explanação geral e a gente pode realmente já abrir para os debates, deixando claro que os direitos, a fonte do abuso de direito na relação condominial vão ser os direitos dos condôminos e as atribuições do síndico, né? E eu digo aí num abuso de direito específico, Rodrigo e colegas. Mas ressalto, no âmbito das relações condominiais, todos os direitos, ao serem exercidos, se não seguirem o seu valor e a sua função, podem configurar abuso de direito. Acho que é isso. Eu tenho aqui questões aqui de jurisprudência, questões aqui como a famigerada locação por aplicativo, que o Rodrigo adora, e inclusive tem uma opinião um pouquinho distinta da dele em relação à natureza do aplicativo. Adiantando rapidamente, para a gente poder depois debater, para mim, a locação por aplicativo, para mim, se me permite, Rodrigo, não sou um especialista como você, que domina a matéria, para mim não é um caso de hospedagem. Porque hospedagem, para mim, ela inclui não só a cessão da posse direta, como a disponibilização de algum serviço. Tem que ter um plus para ser hospedagem. Eu não verifico nesses aplicativos como a Airbnb esse plus. Então, volto para a lição inicial. Se eu considero isso locação, eu posso falar que isso é um abuso? De plano, não. Eu posso falar que eu não sei. Eu vou ter que verificar o quê, Rodrigo? Fazendo uso da tópica. Eu vou ter que verificar o caso concreto para permitindo ali a locação para ver se há algum abuso. Evidente que se você considerar que é uma hospedagem e a hospedagem está vedada, se ela estiver vedada, se houver uma regra que veda a hospedagem, estamos diante do artigo 187? Não. Estaremos diante do 186. Do ilícito. Estaria violando uma regra específica. Isso, daí a gente vai para os bons costumes. E a própria hospedagem, por exemplo, numa instância climática tolerada pelo condomínio, talvez tenha um outro viés do que uma hospedagem num prédio residencial, estritamente residencial em São Paulo. Exatamente. Mais uma vez, o suporte fático vai ser fundamental para a configuração ou não do abuso de direito. Evidente que quem considera hospedagem vai considerar que não há o requisito do abuso de direito, como falamos. Não há o requisito do direito à locação, né? Que aí seria uma hospedagem. Então, tudo vai depender de como nós vamos enquadrar essa situação. O que eu posso afastar de plano do abuso é se considerarmos uma hospedagem. Acho difícil falarmos em abuso. O abuso vai ocorrer se considerarmos uma locação. E aí, como você falou, dependendo do contexto que é concretizada essa locação, aí nós podemos verificar o abuso. E é muito interessante porque nós temos aí, na minha ótica, uma lacuna legal, né? Porque as leis não são claras, a gente interpreta se a gente está diante de uma hospedagem, minha opinião é essa, ou se estamos diante de uma locação prevista eventualmente pela 82, pela legislação, pela lei de inquilinato, 8249. E a questão interessante também, que o que vai traduzir isso no âmbito do direito condominial vai ser a questão prática. E o próprio tribunal vai ter que decidir com base em usos e costumes, que daí a gente cai lá no artigo 4 na lei de introdução das normas do direito brasileiro. Em alguns momentos,
E é essa, acho que, a grande questão do condomínio. Nós temos pouco mais de 20 artigos no Código Civil, uma convenção condominial realizada de forma privada e que não supre a necessidade. Eu costumo dizer que a vida condominial ela é dinâmica e a legislação ela é estática. A gente tem aí pouco mais de 20 artigos e daí essas questões passam a ser essenciais para que a gente possa resolver as questões do dia a dia, exatamente como a interpretação da lei do inquilinato ou da legislação específica da hospedagem. Veja, Rodrigo, como o Instituto do Abuso de Direito é importantíssimo e relevante nesse caso. Vocês perceberam, colegas e Rodrigo, que o abuso de direito ele fica no meio do caminho entre o lícito e o ilícito. E no meio do caminho desse caso. Porque se eu estou nesse limbo, nesse momento aí cinzento, eu não vou poder falar que é um ilícito típico do artigo 186. Mas talvez eu consiga configurar como abuso de direito. E o abuso de direito, para a doutrina, ele tem esse efeito, né? Esse efeito amortecedor, conformador e de autocorreção do ordenamento. Como você falou, Rodrigo, o ordenamento ainda não... Né? O legislador ainda não se debruçou sobre isso. Ele não sabe como fazê-lo ainda. Talvez nunca saiba. Né? E a gente fique na questão jurisprudencial, inclusive com julgados do STJ, né? E do tribunal aqui. Agora, o abuso de direito ele vai servir para essa autocorreção. Eu não tenho ainda uma regra jurídica que permita ou proíba. Então, eu tenho que verificar se esse direito, na prática, ele é abusivo com base em valores e em funções do próprio ordenamento, já que regra não há, permitindo ou proibindo. Então, perceba como o abuso de direito é fundamental nesses aspectos. Adriano, fazendo o dia a dia dos condomínios, que é a questão da responsabilidade civil, isso está diretamente ligado ao abuso de direito. Tá me ouvindo bem? Minha internet acho que deu instabilidade. Foi e voltou, agora estou. Tá. Então, a questão da responsabilidade civil do direito, se é o ilícito, nós temos questões que também são derivativas em função da omissão. Então, você está falando em ação. E a omissão no exercício da função, ela pode também... A omissão pode ser considerada um abuso de direito? Claramente. Um ato contrário por ação ou omissão. Então, um síndico que se omite, e nós verificamos isso em vários aspectos, eu prometi que eu não falaria do síndico do meu prédio, eu não estou falando dele, mas um síndico que se omite, ele abusa, e um síndico que se excede também abusa. O excesso pode ocorrer pela omissão. O abuso, melhor dizendo, pode ocorrer pela omissão, porque ele deixa de exercer, deixa de exercitar, deixa de concretizar aquele direito como deveria. E não é só um direito, né, Rodrigo? Nós estamos falando de posições jurídicas. Então, se ele tem um dever e não o cumpre adequadamente, se ele não cumpre, há uma violação à regra do dever. Mas e se ele cumpre, mas não cumpre adequadamente? E se ele faz, mas não faz adequadamente? Não faz adequadamente? Se omite parcialmente, digamos assim. É evidente que caberá aí uma configuração, vai configurar isso como abuso. Então, ação ou omissão é verificar no caso concreto se há uma disfunção ou não. É isso. A gente sabe que o síndico ele está numa posição de garantidor. O síndico, a responsabilidade civil do síndico ela é um pouco maior ou muito maior do que a de qualquer um. Qualquer um que cometa um ato ilícito, 186, combinado com 927, fica obrigado a repará-lo. Mas o síndico ele está na posição de garantidor, porque a lei impõe a ele o status de conservar a guarda e a manutenção das áreas comuns. Então, é muito claro que a omissão desse gestor gera uma responsabilidade muito maior em casos de tanto de ação quanto omissão. E derivado a isso, por exemplo, nós temos, não sei se você chegou a ver uma jurisprudência de um síndico no âmbito criminal que foi preso
pelo não pagamento de INSS dos funcionários. E alegava no acórdão, alegava em sua defesa, tá, isso consta do acórdão, que ele delegou para a administradora as funções administrativas. E a sentença é muito clara que algumas responsabilidades são personalíssimas. E ele delegou o indelegável, né? Exatamente. No caso, exatamente. Ele não poderia delegar. Eu acho que, nesse caso, a gente vai ter aí o ilícito típico evidente, um ilícito penal, e na esfera civil, o ilícito do artigo 186, que vai gerar aí a responsabilidade pelo dano evidente, né? Então, só ficar claro isso. Não há necessidade de dano no caso do abuso, né? Então, o síndico, ao se omitir ou agir, mesmo que ele não produza dano, ele incorre no abuso. E, o mais importante, uma tutela inibitória preventiva para evitar esse abuso e evitar o próprio dano, né? Nesse caso, não havia como, né, Rodrigo? Pelo que você fala, simplesmente ele se desincumbiu de um ônus que ele não poderia fazê-lo e incorreu no ilícito penal, criminal, a violação à regra jurídica, como a gente falou no início da nossa exposição. Isso é muito interessante. Por exemplo, um caso concreto, onde a gente tem alguns casos, e eu acabo citando os casos criminais porque eles chamam muito a atenção, né? Tanto do advogado quanto dos condôminos. Por exemplo, o caso de um parquinho dentro de um condomínio fora das normas da BNT, a criança cai, se machuca, e a omissão do síndico é penalmente relevante porque ele deveria ter trabalhado para uma manutenção. Não vou nem falar que ela estava, por exemplo, não cumpriu só a norma da BNT, ele estava quebrado o parquinho, a criança caiu e se machucou. Então, essa omissão é penalmente relevante, esse síndico responde, inclusive, por lesões corporais, tirando o âmbito civil. Então, isso é muito claro sempre nesses exemplos, e é um abuso pela omissão, porque ele tem o dever de cuidar dessas áreas comuns. Sim. O síndico ele está numa posição jurídica inglória, né? Ele tem muita responsabilidade, né? Ele tem um poder-dever aí. Então, vai ser muito comum, pela prática que você tem e os colegas têm, de verificar inúmeros ilícitos. O abuso de direito, infelizmente, para os síndicos, é mais um ilícito, né? Ou uma figura aí antijurídica que ele pode incorrer também. Mas deixar claro que os condôminos também, né, Rodrigo? Legal. As hipóteses que nós estamos falando aqui de som, de barulho, de bons costumes. Então, tem muito disso. Tem a questão também de violação de dados agora, de abuso, porque você tem um contato com a pessoa, você pode estar numa atividade que inicialmente é lícita e se exceder, né? O síndico, por exemplo, ele detém informações pelo poder de gestão dele que ele não pode revelá-las. Ele vai incorrer num ilícito específico, mas também no abuso de direito. Então, é isso que todos os colegas aqui têm que ter em mente. Eu não tenho como falar de um abuso de direito de plano. Eu vou ter que analisar o caso concreto, verificar a questão de haver ou não requisito. Como eu falei, para o abuso de direito, o requisito é, sim, a norma válida, é, sim, a posição jurídica válida, e aí, no caso concreto, verificar se houve esse desvio funcional. Adriano, vou partir para algumas perguntas, vou pedir também para que a técnica abra o microfone do professor Marco Aurélio, que está aqui com a gente, para que possa debater conosco também os temas. E a gente tem aqui, por exemplo, a primeira pergunta. Boa tarde, aqui no condomínio onde eu moro, sou conselheira, realmente existe um abuso. O prédio é antigo e temos muitos moradores idosos e a família de um morador que não é condutor exige uma vaga especial, pois o garoto é deficiente intelectual. Esse garoto grita o dia todo e a família diz que não pode fazer nada, pois o garoto é especial. Bom, essa é uma questão bem complexa, mas
você vislumbra alguma situação de abuso de direito? Talvez não, porque o síndico não é obrigado a conceder uma vaga especial em função da condição daquela pessoa. Existe um código específico de acessibilidade, para o deficiente visual, intelectual, mas não menciona a obrigatoriedade de uma vaga específica, menciona sim a facilitação de parada de automóvel, enfim. E o fato dele gritar o dia inteiro, da mesma forma que a família tem deveres, ela tem direitos, ela também tem deveres. Então, aí pode ter um abuso, sim, né? Não sei se você quer comentar, de um lado ou de outro. É uma situação complexa nesse sentido mesmo, Rodrigo, porque eu acho que pode verificar se há essa vaga ou não, né? E aí sim verificar se haveria um abuso ou não. Se houver acho que são duas questões aí, são duas questões. A vaga ou não e o problema que a pessoa gera trazendo barulho incômodo. Se há essa disponibilidade da vaga, eu não vejo problema em concedê-la à pessoa, né? E aí sim poderia haver um abuso, porque se ninguém está utilizando, veja, aí a omissão poderia caracterizar esse abuso. E do lado do condômino, também precisa ver se há essa necessidade premente da vaga. Porque, às vezes, não há uma necessidade da vaga por conta da enfermidade e haveria uma espécie de abuso também nesse uso. Sim. Então, a gente tem que ficar claro essa situação. Vamos supor. Eu como síndico, concedo essa vaga. E a pessoa começa a alocar essa vaga. Ela não tinha essa vaga. Ficou claro aí o abuso? Então, eu posso ter um abuso de direito trocado. Nada impede. A relação aqui é complexa. Se nós estamos falando de abuso de direito e não do direito subjetivo, qualquer posição jurídica é suscetível de abuso. E simultaneamente, né? É uma bela pergunta para isso. É possível abuso de direito simultâneo? Sim. Sim, é possível. Antes da gente partir para a próxima pergunta, vamos passar a palavra para o Dr. Marco Aurélio Steck, agradecer a presença dele aqui. Obrigado, doutor Carpá. Sempre um prazer estar aqui, né, com o doutor Adriano, dois grandes juristas que eu tenho um imenso respeito, tanto profissional quanto intelectual. Né? Parabenizo o doutor Adriano pela brilhante apresentação. Eu acho que poucos juristas têm essa habilidade de sair da teoria e ir para a prática com tanta facilidade, igual o doutor Adriano demonstrou. Né? Se me permite, Adriano Carpá, muito se falou do síndico. Os doutores enxergam algum abuso de direito da Assembleia Condominial? E eu falo isso porque muito se fala em direito das minorias, né? E eu pensei aqui uma hipótese abstrata, né? Será que a Assembleia, né, quer dizer, a massa de condomínios, a maioria, pode ser responsabilizada por um abuso de direito, um abuso do direito? Né? E eu passo essa bola aí para vocês. Rodrigo quer responder? Manda bala, eu complemento. O Marco, se me permite, o Marco é suspeito para falar da gente, né, Rodrigo? Somos todos amigos e colegas da PUC, então essa vontade dele, essa opinião dele está viciada. Bom, em relação à Assembleia, o que a gente pode pensar aqui? Quando eu falo em abuso de direito, e esse exemplo que o Marco está dando chama a atenção, me vem à mente a questão do poder contramajoritário aqui das minorias. Então, primeiro verificar se a gente está falando em direitos de ambas as partes, e aí eu teria uma espécie de ponderação entre esses direitos, ou eu estou falando de exercício de direitos que podem configurar o abuso de direito por duas partes. Nesse caso, pelo que o Marco relata, o ato é só
da maioria da Assembleia que estaria realizando uma espécie aí de, digamos, de violação de algum direito da minoria, né? Então, volta aquela mesma questão, Marco. Eu acho que aí envolve, sim, poder contramajoritário e envolve também abuso de direito, é uma bela questão. Então, primeiro, verificar se esse ato desta maioria da Assembleia, voltamos à questão inicial, ele viola uma regra jurídica, e aí sim teria um ilícito comum, ou ele excede algum direito específico e válido como requisito do abuso. Então, até conversando com o Marco, acho que foi essa semana ainda, a gente estava discutindo sobre isso, né, Marco? Como conciliar direitos e o abuso e discutir o poder contramajoritário de uma minoria, né, a eficácia horizontal de direitos fundamentais no âmbito do abuso de direito. É bem complexo a questão, porque se há uma dificuldade de identificar abuso de direito com um ato contrário ao direito, imagina se tivermos os dois atos, como o caso que o Rodrigo acabou de falar, da vaga, que poderia ter abuso dos dois lados. E imagine, então, colegas, dois casos que envolvam direitos fundamentais. Uhum. Então, primeiro verificar se há realmente um direito válido e fundamental, aí sim fazer um exercício de ponderação e, superado esse exercício de ponderação, verificar se há um abuso. Vou só contextualizar a questão, Marco e Adriano, se me permitem. Por exemplo, o presidente da mesa que não permite voz a algum dos condôminos, ou aquele condômino que requer que seja inserida na Assembleia aquela menção, por exemplo, uma menção específica dentro da Assembleia, ele quer que conste de ata, e o presidente cerceia o direito dele, nunca ocorre. Né? Ou, por exemplo, decisões tomadas contra a legis, contrariando ou a própria lei civil ou a convenção do condomínio. Então, na decisão que é contra a legis, eu acho que não há dúvida que a violação à regra não estaríamos falando de abuso, né? Mas essa questão do condômino pede para o síndico, coloca isso, indica isso, ele está exercendo o direito dele e, de certa forma, ele pode estar abusando. Então, precisaria verificar o quê? Se ele quer colocar algo que é de interesse dele, voltamos à questão do interesse do direito subjetivo, hein, colegas? Se ele está indicando algo que é do interesse apenas dele, de forma egoísta, ou se há um interesse do condomínio como um todo. Então, se ele pede para indicar algo que é de interesse do condomínio, ele está exercendo o direito de forma adequada. Ele está cumprindo a função da Assembleia. Agora, se eu já estiver vislumbrando, olha, eu vou incluir esse tópico, essa pauta na Assembleia, quero que conste, porque eu sei que isso vai afetar a minha unidade, estaremos diante de um abuso. Vou fazer a leitura de mais uma pergunta e jogar a bola para vocês. Boa tarde, doutor Adriano, doutor Rodrigo, desculpe perguntar, mas quando há o abuso de direito com ato conscientemente danoso ou causa de prejuízo físico e financeiro, pode ser incorporado em outro tipo de ilicitude? Nesse caso, ele está considerando um abuso de direito que produz dano. Como eu havia falado, o abuso não pressupõe dano. Mas se houver dano, dever de indenizar. Artigo 927. Pode pegar a leitura aí, a dicção da norma, deixa claro isso. Então, o ato ilícito, pelo Código Civil, a gente já fez essa distinção, né? De ilícito para antijurídico. Mas o ato ilícito, considerando a literalidade do Código, artigo 186, 187, produziu dano, dever de indenizar. Então, nesse caso, qualquer caso, se o abuso de direito, se ele se excedeu e produziu dano, aí ele vai estar muito próximo mesmo do ilícito típico do 186, porque a sanção, Rodrigo e Marco, a consequência jurídica será a mesma, a responsabilidade civil. Mas eu deixo clara a questão aqui, já ressalto, reitero, que o abuso não pressupõe dano. E ao não pressupor o dano, eu posso impedir justamente que esse dano seja produzido. Então, mas não com consequências financeiras. Ela inibitória preventiva aí. Ou cessar o dano, né? Vamos supor um caso que o síndico ele
não para de notificar uma pessoa de forma indevida, né? Exagerada. O interesse ali não é do gestor. O interesse ali, voltando à teoria inicial dos atos emulativos do abuso, o interesse ali é prejudicar o condômino do apartamento 71. Eu nem sei quem é o meu vizinho do 71. Mas o interesse é esse. Ele está ali produzindo aquele ato e produzindo um dano. A pessoa tem que, cada vez que ele recebe uma notificação, se ele não for um advogado, ele vai ter que contratar um advogado para fazer uma contra-notificação, por exemplo. Não está produzindo um dano? Tá. Um dano patrimonial? Tá. Então, ele pode ingressar com uma ação e pedir para cessar esse dano? Sim. Claro que pode. Eu tenho um caso na defensoria que era um processo, uma demanda ali entre condomínio e a minha assistida, que claramente o síndico abusava do direito e mandava notificações o tempo todo. Ingressei com a ação para discutir um aspecto específico do imóvel dela e ele continuava notificando mesmo com o processo judicial. Eu não pensei duas vezes. Juntei todas aquelas notificações, Rodrigo e Marco, entreguei ao juiz, fiz a petição, falei, pare com esse abuso. Então, foi ali fixada uma multa diária para impedir, cessar aquele dano que era um abuso. Ele pode notificar, ele podia notificar a minha... Dentro dos limites do exercício da função mas ele estava fazendo por quê? Porque ela ingressou com uma ação pela defensoria. Perceba aí, a destinação é completamente distinta do ato de gestão dele. A função dele não é essa. A função dele é permitir a paz social e o bem comum no condomínio de lixo. E não fomentar a briga. Eu vou fazer mais uma pergunta e vou me ausentar um minutinho só para pegar mais uma água. Doutor Adriano, boa tarde. Como o senhor enxerga as demandas de condôminos no que se refere às áreas comuns? A gente falou um pouquinho já, né? Tenho percebido uma crescente de ações nesse sentido. No caso do condomínio edilício, nós temos uma natureza aí híbrida, né? Nós temos a copropriedade da área comum e a propriedade exclusiva, evidentemente, da área privativa. Então, é evidente, voltando àquela questão, Marco, do conflito de interesses e da ponderação. Aí eu acho que o caso não é tanto de abuso de direito. Eu acho que o caso aí é mesmo de ponderar. O que vai se sobrepor se o interesse da coletividade, daquele uso correto, rígido da área comum, ou o interesse individual do condômino. Evidente que mesmo, como nós já havíamos falado, mesmo fazendo essa ponderação, mesmo hierarquizando algum dos direitos, nunca aniquilando o outro direito, isso é importante, né? Quando eu faço esse juízo, esse exercício de ponderação argumentativo, e ao hierarquizar, eu não posso aniquilar o outro direito. Então, eu posso ter uma restrição, talvez temporária, mas não aniquilar. Mas mesmo nessas situações, eu posso ter um abuso de direito. Eu não sei o que você acha dessa situação. Inclusive, nós temos julgados em relação a isso, né? Discutindo, e eu vou ter que verificar novamente o caso concreto. Sim. Não tem saída fácil, né, Adriano? Não dá para falar nem A, nem B, em abstrato, e até lendo um caso, assim, né, por escrito é difícil falar, né? Depende muito do caso concreto, das provas juntadas, etc. Faltam detalhes, né? Faltam detalhes. Tórdidos e jurídicos. E essa é a dificuldade do Instituto, né? Um instituto muito concreto, está lá no código, todo mundo conhece, mas essa dificuldade não é só brasileira, né? Eu li que o Menezes Cordeiro, para quem não conhece, um dos grandes juristas portugueses, ele fala que existe na jurisprudência de Portugal, né, um vácuo. E o Adriano mesmo, o doutor Adriano mesmo mencionou que a norma é muito parecida com a nossa. Então, a aplicação concreta do abuso de direito, embora seja muito rica na teoria, pela dificuldade, parece que no caso concreto muitos juízes acabam não instrumentalizando, né? E é por isso que é importante a explicação do Adriano. Ele mostrou ferramentas de instrumentalizar o abuso de direito no condomínio de lixo.
E essa é a dificuldade, por isso que é importante estudar a teoria, né, para nos dar ferramentas. A gente percebe, né, Marco, que é um instituto riquíssimo, complexo, mas que é subutilizado, né, na prática. E ele precisa da prática. É um instrumento, é uma figura jurídica que depende da atuação do advogado e da manifestação jurisprudencial. A doutrina ela vai poder se debruçar, ela vai poder exaurir o tema, mas cabe ao colega aqui, ao Marco, ao Rodrigo, a mim e aos demais colegas, cabe aos colegas aqui manejarem adequadamente esse instituto para enriquecê-lo. Porque, de fato, ele é pouco conhecido na prática, há teoria muito boa sobre o tema. Meu amigo, colega, o professor Tiago Rodovalho tem um livro específico de abuso de direito, que é a dissertação de mestrado dele, um livro fantástico. Então, vários colegas já se debruçaram sobre o tema. Nós verificamos a doutrina fazendo o link do abuso de direito com temas específicos, né? Embora, volto a dizer, eu não possa identificar a priori o abuso, mas eu posso verificar que um certo ramo do direito ou uma certa área da sociedade ela é mais propensa ao abuso de direito. E eu fiquei muito feliz com a escolha do tema, porque ao estudar o abuso de direito, Marco e Rodrigo, nós verificamos que ele é assim, uma figura fundamental nas relações condominiais. Porque o abuso vai ocorrer muitas vezes. Cabe aí ao colega, ao operador do direito, saber manejar essa figura, inclusive, volto a dizer, com a tutela preventiva, inibitória. Né? Lembrando das lições do professor Dinamarco, o escopo didático da jurisdição. O abuso de direito, ele vai ensinar as pessoas. Ele vai ensinar as pessoas a uma correteza, como diz o professor Donini, a boa-fé, a conduta, o comportamento adequado no âmbito das relações condominiais, inserido no condomínio edilício, né? Então, é uma pena mesmo, Marco. Bom, nós estamos aqui para tentar demonstrar toda a sua viabilidade, né? E eu acho que é isso. A gente tem que ter em mente que não há necessidade de dano e que eu posso manejar uma tutela preventiva, não preciso ficar receoso ao ingressar com uma ação assim. Pessoal, a gente tem ainda mais uns 20 minutos. Primeiro, agradecer a todos que estão nos assistindo. Nós chegamos aí a 360 pessoas online. Agradecer a todos os advogados, agradecer já de antemão o Adriano e o Marco Aurélio, que são grandes mestres no direito. É uma honra estar aqui com vocês. Pena que o tempo passa muito rápido quando a gente conversa e discute. Tenho algumas perguntas de quem está nos escutando, nos vendo, nos ouvindo, e vou fazê-las. Vamos fazer um bate-bola rapidinho para a gente procurar esgotar. Tem mais algumas perguntas aqui. Então, o que o síndico pode fazer quando os condôminos abusam do direito? Quer responder, Marco? Não, fique à vontade, Adriano. Você é o mestre da ocasião. Né? Mas novamente, né? Tutela inibitória. O que ele pode fazer é preparar essa tutela inibitória para ele notificar. Então, do ponto de vista prático, é isso. Né? Vamos colocar a notificação primeiro, né? Extrajudicial. Sempre. Dê o benefício da dúvida para a pessoa que está abusando, né? Busque a cooperação, busque aí a boa-fé, né? Coopere, colabore, expeça a notificação, aguarde uma resposta, né, idônea, seja evidentemente educado nessa notificação, não seja abusivo para evitar justamente uma espécie de contraabuso de direito, né? Evitar uma beligerância, buscar a paz social. Né? O direito está aí. Né? A função do direito está aí. Buscar essa paz social, buscar esse bem comum. Então, olha, uma conversa. Conversou, não deu, notifica. Não respondeu, pode até notificar mais uma vez, avisando que é a última ratio que vai ingressar com a ação. E aí a tutela inibitória. O síndico tem o corpo jurídico para isso, né? do seu condomínio para isso. Isso é muito interessante porque a questão da notificação que vocês mencionaram,
em função do direito da ampla defesa e do contraditório, também em atos administrativos, e você percebe que nos tribunais muitas multas e muitas situações são anuladas pela não concessão do direito de defesa. Por mais que a pessoa esteja errada, por mais passa a ser uma questão técnica e não uma questão fática, né? Meus estagiários que estão presentes, e alguns que foram meus estagiários na defensoria e hoje são advogados, brilhantes advogados, sabem de um caso da defensoria da minha banca, digamos assim, que a gente tinha justamente isso. Era a ausência de contraditório. Voltando àquela questão do marco. Então, a gente precisa ver se é um abuso de direito ou uma violação também a um preceito constitucional. No caso aí, não é nem diretamente um abuso de direito, né, Rodrigo? Nós estamos falando de eficácia horizontal de direitos fundamentais. Faltou, né, franquear o contraditório e ampla defesa. E esse aspecto formal, né, garantidor da norma constitucional, ele pesa mais, como você mesmo falou, do que a análise concreta do abuso. Né? A gente não vai nem entrar na questão fática. Quebrar, entre aspas, anular a multa por uma ausência de contraditório, pelo ilícito constitucional, do que pelo abuso do direito civil, digamos assim, né? Eu lembro de um caso, apenas ilustrando, onde eu tive numa audiência onde o síndico, logo no começo do Código de 2002, o síndico abusivamente cobrava 20% de multa pelo inadimplemento, quando já deveria cobrar 2% com base no novo Código Civil. E quem foi demandar no JEC naquele momento foi o inquilino. E eu lembro que levantei uma questão de ordem para o juiz e falei, olha, ilegitimidade de partes. E daí o juiz, logicamente, acolheu, porque o inquilino era ilegítimo para figurar no polo passivo, quem deveria estar demandando era o proprietário, e aquela ação foi julgada extinta. E daí o síndico, inadvertidamente, me falou, poxa, doutor, que beleza, agora eu já posso cobrar 20%. Infelizmente, eu não consegui explicar para ele que foi uma questão técnica, mas é importante a tecnicidade nos tribunais. A gente entra nas questões técnicas antes de chegar nas questões propriamente ditas fáticas. Doutor Adriano, belíssimas explanações, obrigado. Considerando que ao representante legal do condomínio compete a obrigação de cumprir e fazer cumprir a convenção, o regimento interno e determinações da Assembleia, também o dever de preservar o sossego, salubridade, segurança e bons costumes. Nesse sentido, haveria que se falar em abuso de direito nas relações condominiais por parte do síndico que limita ou proíbe o uso de áreas de lazer com base em plano de flexibilização elaborado por profissionais de saúde e aprovado em Assembleia. Olha que pergunta interessante. Vai de encontro também com o direito de propriedade que você queria falar, né? O uso da propriedade, a limitação do direito de propriedade, né? Eu acho que nesse caso, Rodrigo, mais uma vez a gente tem que voltar à questão do requisito do abuso de direito. Vamos considerar se aquela restrição pelo poder público ela é válida. Se ela for válida, eu não posso descumprir. Então, se eu descumprir, eu não estou falando de abuso, estou falando de ilícito. Né? Agora, que aí, por isso que o tema é rico, a questão da máscara. Há situações que, por conta da segurança, muitos condomínios exigem que a pessoa retire a máscara para ingressar no local. Será que há um abuso ali? Porque, vamos considerar, a máscara ela é necessária e obrigatória. Então, eu estou usando a máscara, estou concretizando esse dever, né? Aquelas posições jurídicas. Eu sou obrigado a usar essa máscara. Na medida que o síndico pede para que eu te retire a máscara para ingressar no meu imóvel, que eu já tenho cadastro biométrico, cadastro de dados e até reconhecimento facial pelos meus olhos, por exemplo, será que haveria um exercício abusivo? Sim. Sim. Então, eu pego este caso e transporto para as áreas comuns. Eu sou obrigado a usar máscara. Certo? Mas eu vejo aqui, da minha janela, eu vejo um menininho jogando bola neste momento.
Não vejo porque eu estou prestando atenção totalmente na nossa palestra. Mas eu vejo um menininho, diria que eu veria um menininho aqui, sem máscara. Seria razoável exigir a máscara daquele menininho às 2 da tarde, sozinho, jogando bola na quadra? E ele tomou o cuidado de trancar a quadra. Ninguém vai ingressar na quadra enquanto ele estiver lá jogando bola. Eu acho que ele não incorre em abuso e haveria um abuso da outra parte. Olha que interessante. No primeiro momento, a norma é válida e ela é adequada, ela é eficaz, ela vai ser observada. Mas volto à questão, Rodrigo, Marco e colegas, da função do síndico no condomínio. Ele precisa chegar para o menininho e pedir para ele tirar a máscara? Não. Bom senso. É o que a gente sempre fala, sempre falamos no mestrado, com o professor Donini. Bom senso. Senso jurídico e bom senso. A boa-fé, o Marco gosta quando eu falo, né, o piano, como é que é? Eu já esqueci o número do artigo lá, 26, 10, agir conforme, como é que é? Eu estou me recordando, honesto vivere, né? Viver, como é, Adriano? Viver honestamente, não lesar, não fazer o que, não pegar o que é do próximo, enfim. O não lesar é o mais importante aqui, né? Não lesar, né? O abuso de direito não pressupõe o lesar, mas não pressupõe o dano, mas nós estamos falando de lesar no sentido amplo, né? Não lesar o ordenamento, evidentemente não lesar a pessoa, mas tenha uma atuação proba, né? Eu acho que o síndico ele tem esse poder, ele tem essa responsabilidade e ele tem essa necessidade de ser probo e de ser mais calmo, mais sereno. Ele precisa de serenidade no trato dessas relações. Então, o exemplo do menino, o exemplo das áreas comuns, ele tem que ter essa serenidade, bom senso. Será que no momento, por exemplo, agora, estamos saindo da fase aguda, será que na fase aguda eu vou abrir a piscina e a academia do meu prédio, ainda que seja permitido? Voltamos à questão. Não está sendo vedado. Então, o decreto do poder público, seja em esfera estadual, seja em esfera municipal, não veda, não proíbe, né, o uso da área comum. Será que, no caso concreto, eu devo abrir a área comum? E vamos pensar, se a maioria, voltando à questão do Marco, se a maioria delibera para abrir a piscina, será que uma minoria não teria um poder contra-majoritário pautado na saúde da coletividade? Ou ainda um direito individual mesmo? Olha, se eu abrir aquela piscina, eu vou aumentar o número de casos de infecções no meu prédio e eu vou ter que utilizar o elevador. Então, mesmo que eu não utilize a piscina, percebam, mesmo que eu não tenha o exercício desse direito, né, dessa prerrogativa, eu vou me prejudicar. Então, a lição do digesto estaria aí. Não lesar. Não lesar. Mas é um limite muito tênue também, né? Porque o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, então a lei não impõe a situação, a gente cai de novo na lei de introdução das normas do direito brasileiro, os usos e costumes, os bons costumes, a moral, a boa-fé, o que seria razoável nesse momento. E a questão, acho que mais importante para o condomínio é entender se o gestor condominial tem ou não esse poder. Discute-se, eu entendo que sim, o 1348.2 dá ao síndico esse poder, e algumas vezes ele submete a massa, a outra não, mas o fato dele submeter ou não a massa não quer dizer que ele vai se livrar de um abuso de direito ou não, ou ele vai se respaldar de um ato ou não. É muito complexo, não existe uma resposta. Queria ouvir o comentário de vocês, já chegando aí para o final da nossa apresentação. Eu acho que se o síndico ele é sujeito, né, em várias hipóteses de abuso de direito, ele tem que ter esse poder também. Então, eu concordo com você inteiramente. Ele tem um poder amplo. Ele tem que ter esse poder amplo. Muitas vezes, ele vai ter que agir de forma rápida, eficaz, e não será possível ouvir a maioria. Ele vai ad referendum depois.
Mas no primeiro momento ele vai ter que agir. E será responsabilizado, né? Dever de pelo reparação. abuso no exercício da E o função, abuso, a tutela preventiva. Então, assim, eu acho que aí tem um espectro assim de poderes e deveres, né? Um poder-dever, as atribuições que eu acho que tem que ser amplas dele. Ele tem essa missão dentro da relação condominial. Então, acho que é isso que é claro. Aqui, a ideia não é demonizar o síndico nem os condôminos. Muito pelo contrário. É demonstrar que o abuso ele existe e nós devemos evitá-lo. Então, se nós tivermos essa consciência jurídica de que não basta só não violar uma regra, mas concretizar os direitos de forma adequada, nós teremos muito menos problemas numa relação condominial, em qualquer relação humana. Você falou em demonizar o condomínio, lembrei agora do nosso querido Silvio Capanema, que completaria anos nesse mês. Ele chamava o condomínio de condemônio. Sim. E dizia que o demônio não manda representantes nas assembleias condominiais, ele comparece pessoalmente, é verdade. Exato. E os romanos sempre falaram que o condomínio é a mãe das rixas. Eu acho que isso já é o suficiente para perceber em que grau de ebulição nós estamos, e considerando ainda uma quarentena que nunca acaba, né, Rodrigo, Marco, colegas. Certeza. Isso é uma ebulição, isso é um caldeirão que, se a gente não tiver essa serenidade, os abusos vão ocorrer de todas as partes. Tenho falado constantemente que o condomínio ele é o reflexo da sociedade. Então, as pessoas vivem nos condomínios e se a sociedade está num momento conturbado, os nossos condomínios estão. A gente tem alguns agravantes no condomínio, porque antigamente nós morávamos nos condomínios residenciais. Hoje nós moramos, os nossos filhos estudam e nós trabalhamos nesses mesmos locais. Então, e as regras continuam as mesmas. A convenção permite a reforma, só que no mesmo período do passado, nós estaremos levando os filhos na escola, indo para o trabalho. Nós permanecemos no condomínio durante a reforma. Então, essas convenções também precisam ser adequadas, a gente precisa trabalhar com normas transitórias. É um momento muito complexo, muito bem colocado. É uma quarentena, Adriano, que não finda e provavelmente vai prevalecer ainda por um bom tempo. Infelizmente. Marco, considerações finais. Agradeço demais a sua presença, agradecer que você ministrou aí também algumas palavras importantes. É sempre importante a sua presença. Foi um prazer, né? É um tema muito prazeroso, né? Vamos falar a verdade, é gostoso ser discutido. Eu acho importante esse intercâmbio entre juristas e profissionais do direito, até para a gente conseguir manejar, no caso concreto, com facilidade o Instituto. Eu acho que ficaram várias questões ainda a serem debatidas, respondidas, né? Como quantificar esse dano eventualmente existente. Mas tudo isso leva a gente crer com muita firmeza que é um instituto muito rico e que deve ser aplicado, né? Então, aqui eu encerro minha participação, agradeço pelo convite, doutor Carpati, pelas palavras, doutor Adriano, aprendi muito mais uma vez com vocês. Obrigado. Doutor Adriano, por favor. Eu agradeço, eu me sinto honrado, que estou entre colegas, entre amigos, né, da Defensoria, da Advocacia, da PUC, e eu espero que eu tenha passado um mínimo aí de conhecimento para os colegas, para que eles possam realmente ter essa consciência, manejar o Instituto, manejar as ações judiciais e eventualmente, quem não é o profissional do direito, que também tenha essa consciência e que a gente possa viver de forma mais pacífica possível. Eu agradeço e muito obrigado. Até a próxima. Adriano, foi realmente fantástica a sua palestra, o seu conhecimento jurídico é ímpar, é um prazer ouvi-lo falar. A gente está aqui há 1h30 debatendo, o tempo passou muito rápido. Te agradeço demais e fica já o convite para que você volte com outros temas dentro da comissão. A quem nos assistiu, pouquíssimas pessoas saíram, temos ainda quase 350 pessoas online. Essa palestra vai ficar no site da OAB gravada.
Agradeço mais uma vez, Marco, Adriano, a todos vocês que nos assistiram na tarde de hoje, dia 13/4/2021, e nos vemos em breve. Um forte abraço a todos, um abraço. Obrigado, pessoal.